Boa noite, irmãos. Graça e a paz. A graça, né, de estar aqui, tendo essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus e que todos nós possamos sair daqui edificados e transformados por essa palavra. Amém? Todos possamos abrir lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, do versículo 8 ao 15. Vocês acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, por essa noite, pela tua palavra. Que o Senhor, assim, mediante o teu Espírito, venha, assim, Pai amado, confrontar-nos, meu Deus, e venha trazer, Pai amado, transformação. Que saiamos daqui, Pai amado, mudados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, quero compartilhar hoje com vocês a respeito do amor que o apóstolo Paulo ele tinha aqui pelos irmãos de Roma e como esse amor é demonstrado aqui no decorrer desses versículos que eu irei expor aqui aos irmãos, o amor que o apóstolo Paulo tinha por esses amados irmãos, que pelo contexto aqui, uma igreja que o apóstolo Paulo nem de fato não foi ele que fundou a própria igreja, né? Ele não conhecia esses irmãos. Então, ele estava em sua terceira viagem missionária, depois de muitos anos pregando na bacia do Mediterrâneo. Ele tinha colocado os olhos na Espanha, onde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Então, ele planejava ir até esse local, né, exatamente a igreja de Roma, que ele não havia fundado, não conhecia os irmãos. E Paulo, ele não era oficialmente conhecido pela igreja de Roma, embora tinha alguns amigos lá, mas ele, por ter pregado em todos os locais, em todos os ambientes, ele colocou como alvo ir para a Espanha pregar o evangelho para aquelas pessoas, né? Só que o apóstolo Paulo, nós conhecemos, né, que ele não, depois de ele ter se convertido, depois do Senhor chamar ele mediante a graça, sabemos que ele tinha alguns opositores. Tinha alguns opositores judeus, e o apóstolo Paulo sabia que, ao ir, ou desejando ir, né, a Roma, ele sabia que ele tinha alguns opositores, pelo fato de eles acharem que o apóstolo Paulo tinha abandonado o judaísmo, abandonado a religião, havia traído a religião de seus pais, né? Ele falava contra a lei de Deus, e havia muitas críticas acontecendo entre os judeus a respeito do apóstolo Paulo. E ele sabe que quando chegasse a Roma, ele ia enfrentar esses opositores judeus pelo fato de eles não
acharem que o apóstolo Paulo era contra a palavra de Deus, conhecendo assim o testemunho do apóstolo Paulo. Então ele já ia preparado com algumas questões, não é à toa que ele vai escrever a carta aos Romanos, citando vários tipos de assunto, principalmente a respeito sobre a questão da salvação. A gente vê do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai expor a questão do assunto sobre a salvação, e do capítulo 12 em diante, ele vai expor as questões das atitudes que os cristãos deveriam ter e, no caso, praticar. E antes de tudo, irmãos, a gente tem do versículo 1 ao 7, ele vai iniciar se apresentando, né? Ele se apresenta dizendo quem ele é, ele fala do seu chamado, ele fala também a respeito do evangelho, que esse evangelho é de Deus e não é nenhuma invenção do próprio apóstolo, né? Porque algumas pessoas também poderiam falar isso, né? De que ele poderia estar pregando o evangelho dele mesmo, mas ele vai falar que esse evangelho é do próprio Deus aqui nos versículos anteriores, os irmãos podem acompanhar aí. E ele fala desse evangelho que é uma promessa antiga que Deus fez através dos profetas de Israel e que está cumprindo essa promessa na pessoa, cumpriu essa promessa na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sendo ele o centro desse evangelho. Então, do versículo 1 ao versículo 7, ele vai se apresentar, ele vai falar a respeito do evangelho, que esse evangelho é do próprio Deus, nenhuma invenção. Ele vai falar que esse evangelho é uma promessa antiga ministrada pelos próprios profetas, e o centro desse evangelho é o próprio Cristo, Jesus. E do versículo 8 em diante aqui, irmãos, ele vai falar de que maneira o apóstolo Paulo ele está demonstrando o amor dele pelos irmãos. Porque quem conhece aqui o testemunho do apóstolo Paulo sabia que ele era perseguidor da própria igreja, e depois que ele foi resgatado, alcançado pela graça de Deus, a gente vê aqui agora, aprender que a gente vê com o apóstolo Paulo um crente piedoso, a gente vê aqui agora um espírito pastoral, um espírito preocupado e um espírito amoroso do apóstolo, do versículo 8 ao versículo 15. E o alvo hoje, irmãos, dessa pregação é aprender com o apóstolo Paulo ser um verdadeiro crente, um crente piedoso, um crente de fato comprometido com o evangelho. Eu sei aqui que os irmãos oram uns pelos outros, tem aqui a campanha da oração agora todas as quinta-feiras, né? Mas fora isso, tem as questões das orações, orando um pelos outros, os enfermos, aqueles que estão viajando. Então eu creio que aqui nessa igreja tem esse espírito de preocupação, esse espírito amoroso, como o apóstolo Paulo fala aqui na palavra. Então nós vamos discorrer aqui agora de que maneira o apóstolo Paulo ele manifesta esse amor pelos irmãos. Primeiramente, do versículo 8, vai iniciar assim: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo eu tenho anunciado a fé que vocês têm. Então, primeiramente, ele vai demonstrar o amor pelos irmãos, Paulo sendo grato a Deus pela fé dos irmãos, e não por uma fé aparente, mas pelo fato de não conhecer eles, pelo fato de não ter intimidade com eles. É aquela questão, né? Por exemplo, o pastor Júlio, ele não conhecer outras igrejas, outras congregações, né? E está agradecendo a Deus por congregações que ele nem conhece, por irmãos que ele nunca conheceu, e está orando pelo crescimento dela, pelo avanço delas. Então o apóstolo Paulo aqui, primeiramente, ele vai que eu sou grato a Deus mediante o Senhor Jesus Cristo, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Então eu sou grato a Deus, mesmo não conhecendo vocês, mas eu tenho aqui visto, sendo anunciado pelo mundo todo a fé que vocês têm. Eu não conheço vocês, não tenho intimidade com vocês, mas eu sou grato ao meu Deus, porque ele não se trata somente de um punhado de gente, mas está se tratando aqui do avanço do reino
de Deus. Porque o reino de Deus não se concentra somente na igreja metropolitana, mas o reino de Deus ela é vasta, ela está espalhada em todo o mundo, os nossos irmãos estão espalhados. E nós somos gratos a Deus pelo avanço do Evangelho, somos gratos a Deus porque Deus tem levantado pessoas, somos gratos a Deus pelo avanço dele, mesmo nós não sendo assim privilegiados por participar desse avanço. Porque mesmo nós não participamos desse avanço do reino, Deus, ele faz avançar mesmo assim. Porque Deus, ele é Deus. Então, a gente vê aqui o apóstolo Paulo sendo grato por esses irmãos. E assim, irmãos, uma coisa que nós devemos, e ele nos ensina aqui, é ser grato por esses outros irmãos. Não somente olhar para nós, não somente concentrar em nós mesmos, muitas das vezes... Opa, irmão Neemias. Ali. Muitas vezes concentrar somente a gratidão por nós mesmos, mas sim por nossos irmãos também. O apóstolo Paulo nos ensina isso, orar uns pelos outros, ser grato uns pelos outros. Alguns aqui não podem me conhecer, mas eu aceito também a oração, tá bom? Mas o apóstolo Paulo vai nos ensinar a respeito disso, que o reino de Deus ele é muito maior do que a igreja metropolitana. A primeira coisa que temos que fazer é orar e agradecer por essa expansão do reino de Deus e pelo avanço de outros irmãos no mundo todo. Certo? E do versículo 9, ele fala: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. O apóstolo Paulo, ele não só era grato pelos irmãos, como também ele vai falar que Deus é quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho, ele é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Ele não somente era grato, mas ele orava incessantemente pelos irmãos. Olha aqui, eu acho interessante porque sempre é citado aqui na frente, né? Olha, irmãos, nas suas orações diárias, ore por um irmão, ore por essa pessoa aqui, ore por fulano, que ele está passando por isso, que ele está enfermo, que ele está passando por necessidade. Lembre-se dele. E eu acho assim, mais bacana daqui, é porque assim, eu nunca nem vi, o apóstolo Paulo nunca nem viu os irmãos em Roma. Era o desejo dele de ir ter com eles, mas ele nunca viu. E orava incessantemente, orava sempre pelos irmãos. Orava sempre aqui, do versículo 9, Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Sempre me lembro de vocês, porque sabia muito bem em que no local onde eles estavam, eles passavam por perseguições, passavam por momentos também difíceis. Eles precisam de oração também. Incessantemente, o apóstolo Paulo, ele orava por essas pessoas. E ele chama aqui, irmãos, se a gente vê aqui, ele chama Deus como testemunha, porque os romanos poderiam achar isso incrível. Ele nem nos conhece e agradece e ora por nós. E Paulo só podia chamar Deus como testemunha porque somente Deus conhecia a sua vida de oração. Como a gente vê nas outras cartas, como a carta de Filipenses, carta aos Colossenses, aos Tessalonicenses, e em todas as outras cartas, ele orava por eles incessantemente. Era uma prática do apóstolo Paulo de o quê? Orar uns pelos outros, orar pelos outros irmãos, orar pelo trabalho, pelo avanço da igreja, pelo avanço e crescimento dos irmãos, mesmo não tendo contato com eles e não conhecendo eles intimamente, não tendo relacionamento, ele fazia o quê? Ele orava por eles. E isso era uma característica de uma pessoa que foi transformado pela graça de Deus.
É uma característica de uma pessoa que, quando ela é alcançada pela graça de Deus, ela ama ao irmão. Ela ama. Eu preciso ver. Não, não preciso ver. Mas eu sei que ele foi alcançado pelo Senhor Jesus Cristo, faz parte do reino, então eu vou orar. Precisam conhecer Ele. Eu oro pelos irmãos em todo lugar do mundo. Então, incessantemente. E aqui também ele vai falar, né? A quem sirvo de todo o coração. Aqui é como um sacerdote, a quem eu ministro todos os dias, a quem eu me apresento para servir, ou a oferecer louvores a Deus. Então ele se apresentando todos os dias a servir. Senhor, eu estou aqui de prontidão para servir aos meus irmãos mediante a oração. E no versículo 10, agora, ele vai falar, no versículo 10, ele vai falar que ele não somente orava pelos romanos, mas também ele tinha um desejo de ir visitar-vos. Veja só, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. O amor de Paulo era tão real que ele queria estar com aqueles irmãos. Era o desejo dele. Estava do outro lado, ele queria ir ter com eles. Olha, minha vontade é ir ter com vocês. Eu quero conhecer vocês. Mas também, mesmo tendo esse desejo de ir a Roma, ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que isso dependia da vontade de Deus. Por isso que ele fala aqui, né? Se for finalmente pela vontade de Deus. Não é algo que, eu quero ir. A vontade dele era de ir até eles. Mas há uma questão aqui da vontade de Deus. Não é à toa, irmãos, que o único momento que o apóstolo Paulo ele consegue ir até Roma é o momento da sua morte. Não era da vontade, entendeu, de Deus naquele momento ele ir até Roma para ir visitar os irmãos, nesse exato momento em que ele mais queria. Ele tinha esse desejo. Assim como nós, temos vários desejos de fazer muitas coisas. Eu quero fazer isso, eu quero ir a tal lugar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas muitas vezes não acontece da maneira como a gente quer. Porque nós estamos debaixo de uma vontade, e não nossa, mas uma vontade superior e divina. Como nós sempre falamos, né? Que Deus está no controle de todas as coisas. Porque muitas vezes quando não acontece, né? Rapaz, não deu para ir. Poxa, fica chateado com muitas vezes, né? Queria ir tanto, mas não foi nesse momento. Muitas das vezes não é como nós queremos. Né? E essa questão de vontade de Deus, teve até um momento, né, que os seminaristas tiveram essa atividade, falar sobre um livro, buscar a vontade de Deus. É uma vontade pagã, uma ideia cristã ou pagã, né? Então foi bem legal. Acho que tá lá no YouTube, lá, né, Félix? Tá lá no canal do Félix lá. A gente bateu um papo a respeito disso, porque é muito interessante. É muito interessante saber essa questão da vontade de Deus. Muitas vezes a gente se complica ali, muitas vezes a gente até questiona Deus, mas é bom saber em relação a isso. Né? Então, e a gente está falando aqui, irmãos, do apóstolo Paulo, um homem de fé, um homem de intimidade com Deus, e ele tinha essa confiança em Deus, mas ele não tinha esse atrevimento, como muitos têm hoje, de falar assim, eu determino que eu vou. Tem esse atrevimento, tem gente que tem esse atrevimento, eu determino, eu declaro, né, que isso vai acontecer, que eu vou para esse local. Não. O único que determina as coisas é só Deus. Quem determina as coisas é só Deus, irmãos. Mas eu creio que quanto mais
conhecemos a Deus, nós seguimos o exemplo do apóstolo Paulo. Se assim for, Senhor, da tua vontade. Se assim for da tua vontade. O meu desejo é esse. Mas se for da tua vontade, se não for, tudo bem. Os planos de Paulo não foi exatamente como ele estava planejando. Ele conseguiu ir para lá, mas sendo lá, ele até conseguiu ir, né? Mas lá em Roma foi o palco da sua morte. Então, isso não foi o que ele exatamente queria. Não foi como exatamente programou. Mas assim era, na vontade de Deus acontecer. Amém? Quem chegou recentemente, a gente está aí na carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 8. E a gente está aqui do versículo 11. Certo? E diz assim, versículo 11 agora. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é ir colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais. Olha só, como eu falei para os irmãos, ele queria estar com eles, né, e compartilhar dos seus dons, sendo ele um mestre, um pregador, ele queria confirmar a fé deles e abençoar a vida deles. No versículo 12, a gente vê anseio vê-los. Em outra tradução, se não me engano, não sei se aqui tem, não. Vai falar, vai iniciar, se não me engano, no versículo 11, assim, isto é, do versículo 12, perdão, aqui. Isto é, significa para não dar uma impressão de dizer que ele iria lá pregar e ensinar os romanos e iria aprender. Não é só isso, mas ele queria algo que fosse para confortar mutuamente. Ele iria lá ensinar, mas ele também estava receptivo a poder ser ensinado também. Porque assim, irmãos, eu creio que chega a ser um certo momento e que nem o apóstolo Paulo chegou à estatura que estava, a de se vangloriar ou a se exaltar e de achar que ele não poderia ser edificado pelos outros irmãos. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados. Assim, e nós nunca devemos chegar ao ponto de dizer para outro que nós não precisamos ser ministrados também. Não, eu não preciso não, eu já estou em um patamar espiritual já que eu não preciso, né? Então, irmão, não precisa orar por mim não, entendeu? Eu já estou em um nível aqui já top das galáxias aqui já, entendeu? De ser crente e eu não preciso de oração não, pode ficar aí com a oração aí, entendeu? Não. Mas o apóstolo Paulo, ele reconhece essa necessidade dele, essa limitação de que, olha, eu sei que eles também têm algo que eles possam compartilhar comigo e eu posso crescer juntamente com eles. Assim também eu sei aqui, irmãos, que cada um de vocês tem algo para compartilhar uns com os outros. Ah, Silas, mas é que eu não tenho, sabe, esse dom do apóstolo Paulo. Eu não tenho assim... Eu não tenho um dom de cura, sabe? Eu não tenho um dom de pregar. Como é que eu vou chegar lá na casa da irmã lá e eu vou oferecer o quê para ela? Meu irmão, simples. E tu tem lá comida, oferece comida para ele. Né? Tem um irmão, esse casal aqui, ó, esse casal abençoado aqui. Até lá até de expulsar eles lá. Tô brincando. Mas assim, eu falo desse momento aqui, irmão, porque Paulo, ele desejava ter comunhão com os irmãos. Então a ideia aqui desse versículo é o quê? É mostrar a questão que a comunhão,
ela gera esse fortalecimento. A comunhão, porque tem irmãos às vezes, que não gostam de estar em comunhão com os outros, que não gostam de receber ninguém em casa. Irmão, eu quero ir lá na sua casa hoje. Pai, irmão, hoje não dá. Hoje não dá, mas de fato tem momentos que não dá mesmo, né? Mas tem momentos que dá, mas ele... Poxa, esse irmão, pelo amor de Deus, toda hora ele quer estar aqui em casa, toda hora, né? Mas tem momentos, irmãos, que... E nesse momento é um momento de fortalecimento da fé uns com os outros. Não é um momento massa, não é um momento bacana de você estar ali reunido com o seu irmão e ele está ali compartilhando da vida dele, do testemunho dele, e esse testemunho pode até fortalecer a sua fé. Algo que você acha, rapaz, Silas, eu não tenho esse dom aqui, como é que eu vou encorajar o meu irmão aqui? Irmãos, uma conversa. É que muitas vezes nós temos aquela ideia, né, de que é aquela coisa mirabolante. Mas não, momento de comunhão, momento de conversa, de compartilhar. Sabe aquele momento de vida na vida? A gente faz aqui no discipulado. É esse momento de amadurecer, de crescer, de ser fortalecido. Sozinho, irmãos, ninguém se fortalece. Sozinho, ninguém vai amadurecer. Precisamos uns dos outros. Precisamos. Então, nunca nunca fale isso, né, de se achar que você não pode ser ministrado ou, no caso, pelos outros, e que não possa compartilhar com os outros. Sempre alguém pode se beneficiar da sua presença, da comunhão com você, passar tempo com você. Paulo desejava ele estar com os irmãos. Creio que passar esses momentos, irmãos, sabemos, né, que tem irmãos que tem aquela unha encravada do corpo, irmão Neemias, que a unha encravada sempre dá um incômodo, não é? Sempre tem a unha encravada do corpo, não tem? Sempre tem. Que são aqueles mais teimosos, são os mais difíceis. Sempre tem no corpo de Cristo. Mas devemos agir com graça, ministrar e ser ministrado também por eles. Agir de misericórdia e também receber misericórdia da parte deles. Nós fazemos parte desse corpo, irmãos, e não tem para onde fugir. E assim, e ele entra também nesse assunto dessa questão, né, de que ainda há irmãos que é desigrejado, que não gosta de fazer parte do corpo, não gosta de fazer parte da congregação, não gosta. Acha que estar em casa é o suficiente, mas não é. Ter esse momento de comunhão aqui é único, a gente se reúne aos domingos, tem um momento do PG, mas foi ali parado por esse mês, mas tem um momento agora da oração nas quinta-feiras, mesmo que seja ali via a internet, a WhatsApp, mas tem esse relacionamento, essa comunhão. Então, assim, tem pessoas que querem a Cristo, mas não querem estar no corpo de Cristo. Tem como isso acontecer? Não tem. Tenho que estar conectado com as pessoas, com o corpo. Amém? Certo. Do versículo 13, quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenham colhido entre os demais gentios. Nem sempre o apóstolo Paulo conseguia aquilo que ele queria.
que ele fazia planos, mas planos para ir e ter com os irmãos em Roma. Mas também tinha outros trabalhos para ele se dar atenção dele. Outras congregações, outros irmãos para dar atenção. Ele também tinha que treinar novos líderes para poder cuidar das outras igrejas. Então, disso demandava muito tempo. Era a vontade dele de ir ter com eles, mas também ele tinha que dar bem outra atenção aqui. Ele pregava, ele também tinha que treinar líderes e sempre demandava essa atenção e esse tempo do apóstolo Paulo. E a gente vai para o versículo 14 e versículo 15, que ele vai falar assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês em Roma. Uma questão aqui é que Paulo se sentia devedor para com eles. E por que motivo? Tem aqui algum motivo, né? O apóstolo Paulo, a gente viu que ele era um homem arrogante, legalista, cego pelo legalismo antes de ser alcançado pela graça de Deus, cheio de ódio contra Cristo e seus seguidores. Mas um dia ele foi alcançado pela graça de Deus no caminho a Damasco. E assim, irmãos, eu creio que quando somos alcançados pela graça de Deus, temos esse sentimento de devedor um para com o outro, para que essa pessoa também ele possa ser alcançado ou sinta essa graça e seja transformado. Ele fala que eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Olha quem eu era, ele era ignorante, ele era o perseguidor da igreja, ele era um religioso, legalista, cheio de ódio, mas um dia ele foi alcançado pela graça e o poder de Deus, e essa graça o transformou e o mudou, de uma maneira que ele se sente devedor também para com outros. Assim também somos nós. Se eu e você fomos alcançados pela graça de Deus, você não tem esse sentimento de devedor para com outros? Você olha, entendeu, para uma pessoa tal que passa para você, ou mesmo seus familiares, você olha para ele e não se sente devedor dessa graça também que você foi alcançado? Ou você acha normal, entendeu, passar e achar que você não é devedor, entendeu, que nós não somos devedores dessas pessoas, porque, irmãos, nós somos devedores. Um dia também fomos alcançados por essa graça, e até hoje essa graça ela é estendida a nós. Por que não compartilhar com outros? Eu compartilho com a Juliana sempre quando eu entro nos coletivos, eu olho para o rosto de cada um. Olho para o rosto de cada um. E eu não vejo somente como as pessoas normais, mas como uma alma. Uma alma perdida. Uma alma perdida que está caminhando para o inferno. E ter esse sentimento, irmãos, de ir até lá e de não ficar calado e omisso, o sentimento de devedor, leva você, entendeu, a compartilhar dessa graça. Porque como um certo pregador fala, né, que evangelizar é o mendigo dizer a outro, mendigo onde ele encontrou o pão. A ideia é assim, imagina um mendigo passando fome na rua e ele descobre que tem um lugar dando pão de graça. Hoje em dia é difícil, né? O lugar dando alguma coisa de graça, você já fica com o pé atrás, mas você descobre que está dando lugar, é pão de graça. E ele vai sair gritando para outros, para que também eles possam comer. Ele achou o lugar, entendeu? Onde está dando pão de graça. Opa! Os meus colegas mendigos também estão passando fome. Eu vou avisar para eles onde tem pão, para que eles possam também desfrutar e comer.
A ideia é essa. É o quê? Somos mendigos também. Mendigos, um dia fomos mendigos. E nós sabemos aonde tem esse pão. Por que não compartilhar com outros? Para que eles também comam desse pão, que é a graça de Deus, irmãos. E para que ele se sente em dívida, se ele não contar, ele vai se sentir culpado, egoísta por não compartilhar outros essa maravilha. A questão é, você tem sido egoísta? Você foi transformado, alcançado pela graça de Deus? O amor de Deus alcançou a cada um de nós? A graça de Deus nos alcançou? Estamos estendendo a outros? Ou estamos colocando ela enjaulados em nós mesmos e não compartilhando com outros? Como a Juliana compartilhou comigo, que ela está lendo um livro, né, de discipulado, né? Que em nossos bolsos temos a semente da salvação. É isso, né? A semente da salvação. E por onde nós passarmos, nós lançarmos essa semente para que outros, entendeu, possam ser alcançados e salvos. Nosso bolso está cheio, mas iremos para o céu com o bolso cheio, sem jogar essa semente para outros. Irmãos, para nós finalizarmos, temos aqui algumas lições práticas. Bem claro, creio que mais claro do que isso, só essa luz aqui. Mas temos aqui algumas lições práticas para nós finalizarmos. Creio que, primeiro, vemos aqui que o poder do Evangelho pode fazer na vida de uma pessoa que é cheia de amor, de gratidão e que quer abençoar outras pessoas. E isso é que é ser um cristão de fato. Ele foi alcançado pelo poder do Evangelho. E como eu não me esqueci, eu vi esse vídeo que a Suana ela postou eu acho que alguém conhece, do pastor Paulo Ong, é isso? É Paulo Ong, né? Que ele vai falar que, olha, o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação, e esse Evangelho ele transforma vidas. Se esse Evangelho que as pessoas ouviram não gera transformação, isso não é o Evangelho. Se foi alcançado pelo Evangelho, mas não tem amor, não tem gratidão e não quer abençoar outros, aí a gente tem que analisar a nós mesmos. Analisar. Segundo, aprendemos de fato o que é uma vida piedosa e espiritual, o que é uma pessoa comprometida com o Evangelho. Não era porque ele era apóstolo. Se Deus chamasse ele apenas para ser fazedor de tendas, ele continuaria sendo um homem piedoso, se interessar pelas pessoas e ter comunhão com elas, que não importa se porque ele era apóstolo é que ele era piedoso e amoroso. Não, ela pelo fato de o Evangelho alcançar ele e ele ser transformado. Por isso que ele era piedoso e amoroso, porque ele foi transformado, não porque ele era apóstolo. Terceiro, aprendemos a importância de estarmos em comunhão, crescer juntos e nos fortalecer. A gente vai ter um momento maravilhoso e oportuno de comunhão agora, final do ano, né? E vai ter comida. Crente gosta de comer, irmão. O que crente gosta de comer, ele não bebe, mas de comer ele come demais, né? Então, assim,
é lá na casa da irmã Luana, vai estar lá. Vai ter um momento de quê? Comunhão. Esse momento, irmãos, se nós aprendemos aqui, é o momento de estarmos em comunhão. Quarto, a obrigação de pregar o evangelho. Eu e você temos essa obrigação de pregar o evangelho. Silas, eu não tenho essa desenvoltura toda. Meu irmão, tem um folheto aí não? Folheto, desenvolve um mapa, alguma coisa, compartilha do jeito que Deus te deu a graça de compartilhar, compartilha o evangelho. Mas compartilhe. Não fique omisso e não fique calado. E por último, nós temos planos, mas a resposta final é do nosso Deus. Amém? Então essas são algumas lições desses versículos e que eu espero que os irmãos tenham compreendido e que pratiquem, todos nós, esse amor uns pelos outros e estejamos em comunhão com a igreja.